Libras, Língua Brasileira de Sinais. Nesse vídeo vamos conversar um pouquinho mais sobre Libras. Quando devemos indicar? Quando que nosso paciente com perda auditiva completa deveria fazer Libras? E te explicar um pouquinho mais o que é, qual a sua importância para um paciente com surdez. Eu sou a doutora Larissa Vilela, eu sou médico otorrinolaringologista. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, para que você se considere se inscrever no nosso canal. E se você fala a língua brasileira de sinais, ou se você conhece um pouquinho, deixe aqui nos seus comentários o que você sabe sobre Libras, qual que foi a sua experiência com essa forma de linguagem. Libras, Língua Brasileira de Sinais. Qual a sua importância? Por muito tempo, a língua brasileira de sinais ela foi deixada de lado. É isso mesmo. Existiu um período na otorrinolaringologia e na fonoaudiologia, ali na década de 80 e 90, onde os pacientes que tinham perda completa da audição, os pacientes com surdez total, eles não eram permitidos de aprenderem Libras. É isso mesmo. Achava-se que Libras atrapalharia a linguagem oral posterior do paciente. E o que se observou é que esses pacientes que não desenvolveram uma forma de linguagem, principalmente quando uma criança nasce com uma perda auditiva total, eles desenvolveram sérias dificuldades cognitivas, de comunicação e até mesmo questões psíquicas, questões de expressão, de pensamentos, ou seja, observou-se que ter uma linguagem, independente de qual seja, se oral, se de sinais, é extremamente importante para o desenvolvimento do ser humano. A nossa comunicação, no geral, na sociedade, ela é majoritariamente feita através da linguagem oral, que é onde um emissor emite os sons, a linguagem, as palavras, e o outro, através da audição, consegue perceber. Bom, certamente a língua oral é a mais comum da nossa sociedade. Mas a língua de sinais, ela incrivelmente ela tem as mesmas ativações cerebrais e o mesmo lugar de linguagem no cérebro que a língua oral. A língua de sinais não são apenas gestos, mas ela tem uma estrutura, assim como a nossa língua portuguesa, por exemplo. E com isso hoje sabemos que a língua de sinais, a Libras, ela tem uma linguagem tão estruturada e tão importante como a nossa linguagem oral convencional, como o português no Brasil. Por isso, crianças pequenas que têm perda auditiva total, a nossa recomendação hoje é que elas aprendam Libras, elas aprendam a linguagem gestual, para que elas possam desenvolver simbolismo, linguagem, que elas possam se comunicar. Até que todo o tratamento que formos fazer com aparelhos auditivos, implante coclear, se for o caso, e até mesmo a reabilitação auditiva que muitas vezes é necessária, até que todo esse processo esteja pronto, para que a criança que tem uma surdez consiga depois começar a escutar e depois desenvolver sua língua oral. Sabemos que as Libras, elas não atrapalham, elas não interferem no desenvolvimento da linguagem oral. Antigamente achava-se também que uma pessoa que aprendesse Libras não conseguiria depois desenvolver a linguagem oral. E hoje a gente vê que isso é um mito. Pelo contrário, uma criança que aprende Libras, que desde pequenininha começa a ter a sua comunicação gestual, ela na verdade vai estar ativando mais o seu cérebro e vai estar ajudando até depois o desenvolvimento da linguagem oral. Porque ela já vai ter a sua comunicação pronta. E todo esse processo, apesar de parecer muito simples, porque ele é natural do ser humano, ele não é simples, ele é complexo. E na região do cérebro, várias vias precisam ser estimuladas e treinadas para que a gente possa se comunicar e desenvolver linguagem. Por isso que hoje a recomendação então é: criança pequena com perda auditiva total. A gente na otorrinolaringologia tem a tendência de já indicar Libras, já indicar que os pais aprendam, que os pais falem com a criança, com a linguagem de sinais, até a gente tratar a parte auditiva e até essa criança poder desenvolver a linguagem oral posteriormente. Porque uma curiosidade é que a maioria das crianças que têm surdez total, elas são filhas de pais normo-ouvintes,
ou seja, de pais que escutam normalmente. Então, muitas vezes os pais ficam num dilema do que fazer, de como ajudar mais o seu filho. Será se língua de sinais ou só focar no tratamento da reabilitação auditiva para depois a criança desenvolver linguagem? E hoje a resposta para a gente então já está muito clara. E aí, só repetindo mais uma vez, a gente tem a tendência de indicar Libras para essa criancinha, porque sabe que isso vai ajudar muito no desenvolvimento posterior dela. O desenvolvimento de linguagem, ele tem períodos que são muito importantes. O período sensível para o desenvolvimento de linguagem é até 1 ano e meio. Ou seja, é aquele período onde a criança tem mais oportunidades, que o cérebro está pronto e que depois de 1 ano e meio, a sensibilidade da criança a esse tipo de aprendizagem vai reduzindo. E o período crítico de desenvolvimento de linguagem é até 3 anos de idade. Ou seja, se uma criança não teve nenhum desenvolvimento de linguagem, nenhuma comunicação até os 3 anos de idade, teoricamente, depois dessa idade, o aprendizado de uma comunicação e de uma linguagem é extremamente difícil. Uma criança pequenininha, que nasce com surdez, geralmente até passar por implante, reabilitação auditiva, vai no mínimo 1 ano, mesmo em locais muito bons. Imagina ficar esse tempo inteiro sem se comunicar, sem desenvolver linguagem. Hoje em dia, por isso que a gente tem esse conceito, e é muito importante a gente divulgar, porque ainda existem muitas dúvidas com relação à linguagem de sinais. E no YouTube tem um vídeo tão legal, eu vou até compartilhar com vocês aqui, vou mostrar, de um pai surdo acalmando o seu bebê surdo através da língua de sinais. Ele usando Libras, ele conversa com o bebê, ele se comunica com o bebê em Libras e você vê que o bebê acalma. E ao olhar para a mão do pai, realmente é até bem emocionante. Assiste aqui comigo para você ver. Então, olha só. Então aí você percebe o bebê chorando. Aí o pai vai começar a fazer gestos quase com a mão. Com a outra mão ele está segurando o celular. Mas olha, ele começa a fazer Libras com a criança e ela vai se acalmando. E a criança se acalma. E olha como ela olha para as mãos do pai. Para você ver, é uma forma de comunicação. E a criancinha já vai começando a mexer as mãozinhas também e tentando. Olha só. Era isso, espero que você tenha gostado. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Se você gostou, vou pedir para que você curta, para que você compartilhe, para que você se inscreva no canal. Se ainda tem alguma dúvida, alguma sugestão de temas, coloque aqui nos nossos comentários.